Mas você não tinha pedido pra comprar? Mas é. A Helena foi toda feliz pra casa que ganhou a borrachinha da Tive. Não vai dar no dia das crianças? Olá, boa noite. Olá, Valéria, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Vamos aguardar mais um minutinho e a gente dá início. Boa noite, Érica, muito bem-vinda, obrigada pela presença. Hoje abordaremos um assunto muito importante, né? Não tanto quanto os demais que já fomos trabalhando com as lives aí no decorrer desse ano, mas essa difícil tarefa que temos nos comunicarmos com os nossos filhos. Né? Estarei falando aí com a Vanessa, que também é professora, psicóloga, e a gente vai ter um bate-papo gostoso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem já mandar também, eu vou anotando aqui e no decorrer da nossa live eu já vou colocando para a gente estar falando, tá bom? Oi, Ivan, daqui a pouquinho já vou estar te chamando. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, Dinho. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Oi, Dri, bem-vinda. Glaucilene, boa noite. Muito bem-vinda à nossa live. Boa noite, Jaque. Obrigada pela presença. Como que estamos vivendo aí esse momento de comunicação com os nossos filhos, né? Tem sido fácil, tem sido difícil? Como abordarmos determinados temas com os nossos filhos, por exemplo, a sexualidade, uma doença na família, a perda de um ente querido. Entre essas e outras, vamos estar conversando com a Vanessa, que vai estar nos orientando, vai estar conversando um pouquinho com a gente. Boa noite, Fê, tudo bem? Bem-vinda. Eu vou chamar a Vanessa para darmos início à nossa live. A Vanessa, ela é professora, psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia e gestão escolar, e ela é especialista em alunos com inclusão, né, com crianças com inclusão. Hoje ela trabalha numa clínica chamada CLIA de Psicologia, Saúde e Educação, e ela tem feito parceria com o Colégio Rodrigues de aqui, e através dessa parceria, fico muito agradecida, Van, por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda. Agradecendo aí realmente assim essa parceria, é um assunto tão importante, né, que às vezes nos desgasta emocionalmente, dessa forma de abordar nossos filhos em determinados assuntos, de como fazer esse processo dessa conversa, né? E aí a gente tem uma especialista que pode estar nos ajudando aí essa noite. Boa noite, obrigada, Fabiana, pelo convite, né? É uma parceria que se estabeleceu aí através de um aluno do colégio, mas
tem dado bastante certo. E a gente tem sempre um espaço de troca, né? Quando a gente está somando conhecimentos e saberes num mesmo espaço. Exato. Tem bastante gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Caso alguém queira mandar alguma pergunta, por favor, pode ir digitando aí, que eu vou tirando e em algum momento durante a live a gente consegue estar esclarecendo e respondendo, tá bom? Vou ter que falar de novo. Só um minutinho. Van, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Você tá me vendo? Eu tô. Sério? Sim. Você sumiu daqui. Mas eu tô aqui. Acho que o mais importante é vocês me escutarem, né? Sim. Vocês estão vendo a Vanessa, pessoal? Alguém me responde aí, por favor? Que eu não estou a vendo, estou a ouvindo. Boa noite, Andresa. Aqui tá normal, pelo menos. Estão vendo, então. Bom, então vamos lá. Qual é a importância de nos comunicarmos com os nossos filhos? Posso devolver a pergunta? Vou fazer uma pergunta ao contrário, né? Vamos ver se vocês conseguem situar. Qual vocês acham que é a primeira forma de comunicação que a gente tem com os filhos? Alguém quer responder aí? Fiquem à vontade. Aí fica uma interação bem gostosa. Qual é o primeiro contato, o primeiro momento, a primeira forma de comunicação? Antes da gente entender o que é comunicação, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Ó, a Si colocou aqui que é a visual. Visual, quem mais? O olhar. O olhar. Eu vou falar uma. O contato físico na hora do nascimento. O primeiro contato. Tá bom. Quem mais? Olhar, comunicação visual, a Cíntia. Olhar, o toque, tá bom. Então, na verdade, a nossa primeira forma de comunicação com os nossos filhos, ela acontece de forma indireta, né? Ela acontece a partir do momento que você faz o ultrassom e escuta o bater do coraçãozinho. Né? Isso é uma forma de comunicação. Essa criança está comunicando para vocês que ela vem ao mundo, né? E que tem uma vida dentro de outra. Então, esse é o primeiro momento de comunicação entre vocês, entre pais e filhos. Ocorre aí, né, no momento que a gente ouve o coraçãozinho batendo, né? E a partir desse momento, acho que quem lembra da gestação vai lembrar que é onde você começa a conversar com essa criança, ainda dentro do ventre materno, né? Então, assim, essa comunicação já iniciou. Essa comunicação inicia lá, quando você ouve o bater do coração e depois quando você se interessa por essa forma de se comunicar, né? E conversa com a sua barriga, né? E conversa com o seu filho. Quando o papai se aproxima também, né? Agora não vamos falar só das mamães, mas quando o papai se aproxima também, a gente tem essa questão de estar na comunicação com os nossos filhos, né? Então a gente escuta o coraçãozinho, a gente conversa, a gente canta para essas crianças. Então cada um tem a sua própria forma de comunicar. Por que o bebê reconhece a voz da mãe quando ele nasce, né? Porque ele já se comunicou com ela de alguma forma. Então, assim, a comunicação é uma via de mão dupla, né? Ela tem um emissor e um receptor, certo?
Nem sempre o emissor e o receptor se comunicam pela mesma via ou pelo mesmo canal. Então, por exemplo, quando você ouve o coraçãozinho do bebê, você está conectado a ele não pelo mesmo canal, porque você está ouvindo, né? E ele está sentindo que alguém está ali procurando por ele. Então a gente tem formas de comunicações diferentes, mas elas não deixam de ser elas são formas de comunicação. Depois, quando você conversa com esse bebê, ele não te responde com a palavra, mas ele às vezes chuta, às vezes ele se mexe mais, né? E muitas vezes vocês têm a impressão que ele está se comunicando com vocês, né? Respondendo ao que vocês estão dizendo. E de fato está, porque ele está interagindo nessa comunicação, né? Só não utiliza a mesma via, não utiliza o mesmo canal. Mas ele está se comunicando sim com vocês. Então, esse é o primeiro momento de comunicação que a gente tem com os filhos, né? É ainda lá dentro do ventre materno. E o pai também. Acha que não, Vanessa. Oi? E a gente acha que não, né? E a gente acha que não, né? Mas ele é extremamente importante esse momento de comunicação, né? Que existe entre os dois. É extremamente importante. E para o papai também, né? Quando ele se dirige ao bebê, o bebê sabe que ele está dando atenção, o bebê sabe que ele está falando. Então, assim, há algumas coisas que as pessoas pensam, isso é bobeira. Não, não é bobeira, é um ser em desenvolvimento. E ele sabe que ele está sendo esperado, que ele está sendo amado, né? Então, por isso que o planejar a gravidez é extremamente importante. Desde lá de trás, a gente já está fazendo planos para que essa comunicação seja efetiva, né? Mas não é sempre assim. Depois eles crescem, né? Depois eles vêm para o mundo e aí sim, a gente tem o toque, a gente tem a primeiro sinal de comunicação do bebê com o mundo é o choro, né? Ele precisa chorar por conta de uma questão de oxigenação, então ele chora, ele marca que ele veio ao mundo, né? E aí então a gente fica na mesma sintonia de comunicação, ou seja, a mesma via, ela também tem som, né? Então quando ele emite o choro, quando ele emite qualquer som que a gente sabe que ele não está confortável, a gente está emitindo aí um som, né, para esse bebê. Então, e esse bebê está emitindo um som para a gente também emite um som para ele. Aí ele começa a ter contato com o ambiente e perceber sons externos, né? E a partir daí ele vai desenvolvendo esse processo de comunicação com todo mundo, né? Não só com a mãe, lógico. Ele vai reconhecer a mãe primeiro? Vai, né? Porque, afinal de contas, ele passou 9 meses ali dentro, né? Então, tem essa questão da aproximação, da identidade, né? Dele saber que é a mãe que supre, que nutre, né? Mas é aí que a gente começa a questão da comunicação externa, né? Então, ele tá vindo pro mundo, tem essa comunicação externa e é muito importante cada gesto que a gente faça de comunicação. Então, o que a gente oferece para esse bebê em questão de gestos, palavras, aproximações, um ambiente musical, né? A fala do irmãozinho, da irmãzinha. E aí começa uma comunicação geral entre pais e filhos, né? Se a família está ganhando o bebê pela primeira vez ou se a família está recebendo um novo integrante, né? Então aí essa comunicação ela passa a ser bem efetiva. Tem receita? Oi. Qual que é a importância da qualidade dessa comunicação mesmo durante a gestação? Então, durante a gestação, eu não diria que é a qualidade, mas é a constância dessa comunicação, né? O quanto você reserva do seu dia para se comunicar com o bebê que está lá. Ele vai se habituando à sua voz, à comunicação, né? Às vezes a gente escuta assim, nossa, nasceu e só faltou falar, né? Então, assim, é uma criança que já recebeu estímulo, né, para essa comunicação. Ela já foi estimulada, então ela sabe que ela tem alguém ali esperando por ela para se comunicar.
Então, isso é bastante importante. O quanto a gente dedica de tempo para comunicar com essa criança, né? Que ainda está em formação. E aí eles vão crescendo e a gente vai tendo que modificar a nossa forma de comunicação, né? Não dá para manter a mesma forma de comunicação. E aí a gente acrescenta algumas coisas na forma de comunicação que são muito particulares, né? É um olhar, é um toque, é uma fala mais incisiva, né? Quando é preciso um tom mais firme. E a criança aprende a desenvolver, a reconhecer esses tons de voz, né? Esse olhar de aprovação ou reprovação pelo que ela está fazendo. Então, a gente vai desenvolvendo outras formas de comunicação naturalmente, até que essa criança entra na escola e ela aprende a comunicação efetiva através da leitura e da escrita, né? Então, falando isso, mãe, desculpa ter te cortado, é que eu lembrei da minha infância. Eu me lembro, eu era bem pequena, eu devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos, e meu pai ele se comunicava muito através do olhar quando ele estava bravo, né? Quando eu tinha feito alguma coisa, geralmente era quando ia visita em casa e acontecia alguma coisa, né? Então, pelo olhar, eu sabia que meu pai tinha ficado bravo comigo. E era assim, algo muito, muito nítido na nossa criação, né? Meus pais, eles nunca bateram na gente, mas a gente entendia, aquele olhar bastou, sim. Né? Era a forma dele se comunicar que não tinha sido legal aquilo que tinha acontecido. E quem nunca escutou, em casa a gente conversa, não é? Quantas vezes a gente não escutou isso, né? Então, assim, são códigos de comunicação que a família vai instalando, né? E que fica muito particular daquele convívio. Mas é extremamente importante. Então, a gente tem diversas formas de comunicação, né? Não só pela palavra. A gente tem comunicação gestual, a gente tem uma comunicação alternativa, né? Que é utilizada muito com as crianças que têm apraxia de fala, né? E que essa fala, por mais estimulada que seja, não vai ocorrer, porque é uma questão neurológica, né? Então, hoje a gente já desenvolveu essa comunicação alternativa, que é feita através de pranchas, né? E que a criança não consegue aprender a falar, porque ela tem um impedimento neurológico, mas isso não significa que ela não possa se comunicar de outra forma, né? Então, a gente vai oferecendo comunicações alternativas para essa criança e a gente vai ensinando ela a se comunicar de forma alternativa. Então, digamos que a fala, ela é uma comunicação extremamente... É a comunicação tradicional. A gente pensa, para se comunicar tem que ter alguém falando, né? E nem sempre é assim. Por exemplo, a gente tem livros de história que nos comunicam muitas coisas somente através de imagem, né? Então, é um erro pensar que a comunicação é só através de palavras. Né? Existem muitas formas de se comunicar. Um poeta, por exemplo, ele usa o poema visual para se comunicar e ele não usa só a forma tradicional de escrita, né? Então, existem inúmeras formas de comunicação. Existem também tipos de comunicação. Uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais restrita, né? Uma comunicação mais abrangente, uma comunicação com enfoque, né? Então, essa comunicação... O que eu quero comunicar? Eu sempre tenho que ter muito claro o que eu quero comunicar, né? Depois eu tenho que pensar de que forma eu vou comunicar aquilo que eu quero. E aí, trazendo tudo isso para a relação pais e filhos, a gente tem que pensar que a comunicação, ela tem que ser saudável, né? Ela tem que ser prazerosa. Senão, a gente vai instalar um ambiente onde a gente vai ter adolescentes que vão crescer, por exemplo, fechados no quarto, porque eles não querem se comunicar. Né? Então, assim, o se trancar no quarto também é uma forma de comunicação. É um jeito de dizer, não me incomoda, eu não quero ser incomodado. E a comunicação também é um hábito, né? Então, assim, se é um ambiente onde não predomina o diálogo,
muito provavelmente a criança, o adolescente vai se esquivar desse momento, né? Então a gente precisa fornecer um ambiente saudável para que essa comunicação aconteça. Aí pensando na relação entre pais e filhos. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que não é o que você fala, mas é o como você diz. Né, que muitas vezes vai fazer a diferença na relação com os filhos, com as crianças, com os adolescentes, né? Não é para deixar de dizer, né? Não é para a gente hoje fala muito em comunicação não violenta, né? Então assim, a comunicação não violenta não quer dizer que você vai omitir coisas ou vai deixar de falar. Não. A gente vai comunicar, mas a gente vai comunicar de uma forma que não ofenda o outro, que não agrida o outro, né? Que não eu sempre falo, quando a gente vai falar alguma coisa mais delicada, a gente precisa pensar primeiro como é que eu gostaria de ouvir isso, né? Será que se eu falasse dessa forma, eu ia me sentir bem? Então, a empatia nesse momento, né, o colocar-se no lugar do outro é extremamente importante para você entender, né, o processo de comunicação. Então, como que eu posso comunicar um determinado assunto sem magoar, sem ferir, né? E aí não é aquela questão, então eu nunca posso dar uma bronca. Não estou falando sobre isso, né? Estou dizendo que existem momentos e momentos. Porque se a gente utiliza de formas extremas de comunicação na relação, né? O que acontece? Vira um hábito. E na hora que precisa surtir o efeito, não surte. Né? Então, por exemplo, quando você precisa comunicar algo extremamente importante, você quer um feedback dessa criança. Se ela está acostumada a te ouvir falar sempre nesse mesmo tom, ela vai dar atenção e nem importância, né? Agora, se você utiliza um tom de comunicação rotineiro e quando você quer dar ênfase em alguma coisa, você modifica esse tom ou modifica o jeito de falar, olha, filho, senta aqui, agora a gente vai conversar. Né? Isso vira um hábito também, porque então, vamos conversar algo importante, né? Porque a mamãe parou tudo, o papai parou tudo para a gente conversar. Então, a gente vai criando jeitos de comunicar, de se comunicar dentro do próprio espaço, dentro da própria família, né? Tentando ser assertivo. E a gente só é assertivo à medida que a gente vai construindo esse caminho juntos, né? O gritar, por exemplo, é uma forma de comunicação, mas é uma forma de comunicação agressiva, né? Então, se você está falando sobre um determinado assunto muito bacana e você utiliza o grito, aquilo não vai combinar muito, né? A mesma coisa que se você está comunicando um assunto que não é muito bacana e você utilizar o grito, aquilo fica marcado, né? Aquilo fica como se virasse um estigma em cima daquilo que você está fazendo. E aí, essas associações, as crianças vão fazendo, né? Então, assim, quando as crianças dizem, hoje a mamãe tá brava. Nossa, minha mãe ficou brava, né? O que será que levou ela a dizer que nós ficamos bravos? Ou a professora, nossa, a mãe hoje tava brava. Por que ela tava brava, né? Porque ela falou alto, né? Então, assim, eles associam. Ou então, porque ela deu uma bronca no meu amigo, né? Então, eles vão associando o tom, né? O jeito, o momento. E isso vai se estendendo. Então, se a gente estabelece uma comunicação saudável desde o início e a gente quer pontuar algumas coisas que são importantes, a gente precisa pontuar na hora certa, né? Porque aí a gente vai tendo também o resultado que a gente espera. Então, essa comunicação precisa ser saudável, precisa ser num ambiente prazeroso, na maior parte das vezes. Isso não significa que não vão surgir questões extremamente delicadas, como falar sobre sexualidade, por exemplo, que ainda é muito delicado para os pais, né? E também vão surgir questões que para nós podem ser muito pesadas, né? No sentido de como preparar um jovem
para esse mundo que está aí fora, para aquilo que ele precisa dizer não, né? Para o contato que ele vai ter com o mundo externo. Então, vão existir esses momentos que não são todos positivos, com certeza, né? E não é com receio de estabelecer uma comunicação não adequada que a gente vai deixar de comunicar, vai deixar de falar. Não, a gente precisa falar, né? Existem algumas coisas que precisam sim ser direcionadas, outras precisam sim ser combinadas, né? Mas a gente precisa arriscar, muitas vezes, porque não tem manual, não veio com manual. A comunicação não vem com manual, né? Nós não temos esse manual de instrução. Exato. A gente aqui falando como escola, né? Pensando aí como coordenadora, às vezes a gente recebe as famílias aqui na escola, falando, querendo saber como que a criança tá ficando na escola, por quê? É uma criança que às vezes não traz esse momento em casa, né? E meu filho também tinha esse processo, né? Mas eu queria ouvir dele, mesmo sabendo que a gente hoje estamos numa mesma unidade. Eu queria saber aquilo que estava fazendo bem para ele, ouvindo dele, e não partindo das minhas observações para eu estar aqui dentro. E aí eu tentei de várias formas, durante a rotina, durante o banho, final de semana, e eu não conseguia, né? E aí a gente conseguiu estabelecer um horário na hora de dormir, que aí é um horário que eu pego muitas informações dele do dia a dia, mas é o único horário que a gente consegue sentar e realmente conversar para ele falar como que foi o dia dele, o que aconteceu, o que ele gostou, o que ele fez, né? Que durante outros momentos da rotina, que nem, por exemplo, quando a gente chegava em casa, quando a gente estava indo embora, eu tentava abordar, ele tinha interesse em outras coisas. Por exemplo, indo embora, a gente vai embora caminhando. Então, ele quer ir correndo, ele quer ir brincando. Quando chega em casa, ele quer deitar um pouquinho no sofá. Então, nesses momentos eu não conseguia. Eu fui pensando na estratégia que eu pudesse ter esse momento com ele. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha de arrecadação de brinquedos esses dias aqui no colégio. E eu queria estimular ele a fazer a doação e explicar o motivo, né? Então, eu fui falando para ele. Falei, filha, a gente vai doar um brinquedo. Mas, tipo, o primeiro instante foi não. E aí eu pensei, bom, então vai ser um assunto para eu abordar na hora de dormir. E deu certo, né? Então, na hora de dormir, a gente orou, como de costume, e depois eu abordei o assunto. Falei, filho, e expliquei a importância da doação, né? Então, ele falou, então a gente vai doar. Por quê? Porque foi um momento que ele parou para me ouvir, refletiu, pensou. Eu coloquei toda a situação da importância da doação, né? E aí deu certo, né? Precisa ter esse momento, né? E não que nem, por exemplo, eu poderia ter falado, não, a gente vai doar, ter pego um brinquedo e insistido, esse aqui você não brinca mais e você vai levar. Não, tem que ter um significado mesmo, né, Vana? Tem que ter um sentido nessa conversa, nessa abordagem, para que a criança consiga entender. Sim, e a criança precisa saber qual é o seu objetivo, né? Ali você tinha um objetivo pontual, que era ele não fazer a doação por doar, mas entender por que ele estava tendo o gesto, né? E essa é a principal função da comunicação. Eu preciso entender o outro, né? Senão... E aí, Ivan, desculpa ter te cortado. E aí eu fiz isso. Aí eu falei para ele assim, falei, filho, tá chegando o Dia das Crianças. O que você sente quando você ganha um brinquedo da mamãe, do papai ou da vovó? Ele, eu fico muito feliz. Aí eu trouxe novamente, falei, então, filho, a gente tem várias crianças que nunca ganharam um presente. Você já imaginou como que essa criança vai se sentir quando receber um brinquedo que você está dando? Vai ficar feliz. Então eu coloquei, eu consegui trazer esse momento, né, para ele refletir aí, falando nisso que você está trazendo, né, se colocar no lugar do outro. Ele compreendeu, né, o processo e o objetivo principal daquela comunicação, né? Então, a gente precisa também deixar claro para a criança qual é o objetivo, né? Agora, existem algumas coisas, por exemplo, que não dá para deixar para depois. Aí era um processo de conscientização,
né? Então, tudo bem, deixar para depois, a ação viria no outro dia, ele pegar o brinquedo, levar o brinquedo, doar o brinquedo. Mas existem coisas, por exemplo, que precisam ser comunicadas na hora, ou elas perdem a efetividade, né? Então, por exemplo, se a criança fez algo de errado e você percebe que precisa fazer a correção naquele momento, a comunicação tem que ser efetiva, né? E para ela ser efetiva tem que ser naquela hora, né? Então, muitas vezes quando a gente diz para a criança, será que era isso mesmo para você fazer? A gente já está mostrando para ela que ela não foi bacana na atitude que ela teve, né? E chamando para reflexão quando a gente pergunta, né? Agora, quando a gente diz, por que você fez isso, né? Não é assim que se faz, né? Então, a gente está assustando a criança num primeiro momento, ela entra na defensiva e ela não reflete, né? Agora, quando a gente questiona, será que era isso mesmo que era para você fazer? Ela vai pensar, ué, o que está esperando de mim, né? E aí, então, a gente abre um caminho para o diálogo. E um caminho muito mais assertivo, né? Do que o caminho do susto e da bronca, né? E muitas vezes, quando isso se torna um hábito, daqui a pouco, a criança nem vai ligar mais para o seu tom de voz, para o seu jeito de abordar, né? Porque se tornou um hábito. Então, a gente não tem manual, mas a gente vai pensando em formas mais efetivas, né, de melhorar essa comunicação, né, e de fazer com que lá na frente isso seja assertivo. Algumas crianças, por exemplo, não gostam de contar o que fizeram na escola. Como foi seu dia? Né? Foi tudo bem hoje? Foi o que a professora fez, né? Enfim, e algumas crianças não gostam e a gente precisa respeitar. Mas a gente pode proporcionar outros meios de comunicação, né? Então, por exemplo, senta para jogar um jogo com essa criança, né? E aí diz para ela, você faz isso na escola também? Aí vocês vão ver como ela também vai contando, né? Ah, a gente joga, mas a pro fala que é só os amigos, né? E aí a criança costuma até trazer o jeito de falar da professora, né? Tem algumas crianças que falam assim, vamos turminha, igual fala a professora, né? Então, porque o adulto é modelo, né? Quando eles estão em formação, em desenvolvimento. Então, a gente tem essa questão também de que a gente precisa respeitar a forma de comunicação da criança. E se a gente não consegue de um jeito, a gente pode tentar de outro, né? Algumas crianças não gostam de ser abordadas diretamente, né? Elas se constrangem, elas se sentem mais tímidas, elas não querem falar, né? E a gente tem 1000 estratégias aí para oferecer e poder se organizar de uma forma prazerosa para conseguir a informação que a gente gostaria, né? Vamos supor que você receba um bilhete da professora e esse bilhete não foi um bilhete bacana. Vamos dizer que a criança bateu um amiguinho, por exemplo, né? Ou então ela não fez a tarefa, ou ela esqueceu o caderno, enfim. Um bilhete comunica várias situações, né? Quando você aborda a criança diretamente e assusta ela num primeiro momento, muito provavelmente ela tem 2 movimentos, ou ela recua ou ela nega, né? Porque não tá sendo bacana. Não é bacana conversar sobre aquilo. Ela já sabe que ela fez aquilo errado. A professora já falou com ela. A professora já avisou que ia mandar o bilhete, né? Então, ela já teve um tempo de reflexão, né? Então, o que ela espera? Uma reação negativa da família. E a gente, então, pode usar uma estratégia diferenciada. A gente pode abrir a agenda e dizer, nossa, hoje sua professora escreveu um bilhete não bacana, o que aconteceu, né? Não gostei, né? E aí o que a gente fez com isso? A gente trouxe a criança para perto, né? E aconteceu, vamos conversar. Isso foi bacana? Como você acha que se sentiu o seu amigo, né? Por que bateu? Ele fez alguma coisa para você? Né? O que ele te fez para te deixar assim, com raiva? Né? E aí, a maneira que a gente acolhe, ao mesmo tempo a gente dá o recado que a gente precisa dar,
torna a comunicação muito mais efetiva, né? Isso faz parte da psicologia positiva e faz parte da comunicação não violenta, né? Que a gente, que tanto a educação socioemocional prega hoje, no sentido da gente não só enxergar o negativo, não só validar o negativo, né? Porque o que tá tudo bem, a gente costuma nem dar importância, fica lá, né? E é o contrário, a gente precisa valorizar o que tá tudo bem, né? E aos pouquinhos a gente mostrando que o que não está bem pode ficar bem, com uma mudança de atitude, com uma reflexão, né? Sim. Que a filha dela não entende quando ela fala que ela não tem, ela acredita que seja algo para dar, ou que não dá naquele momento. Como que a gente deve proceder? Por exemplo, ela não deu nenhum exemplo aqui, mas vamos falar aí talvez de algo que a criança queira muito, um brinquedo, por exemplo. Então, abordar a criança para que ela possa entender que naquele momento que a gente... não é possível, né? Então. Ou para esperar que tal dia vai dar, né? Porque isso acontece, eu acredito que com todas as famílias, né? Que a criança, ela primeiro, conforme ela vai crescendo, depois ela vai tendo essa visão melhor do entender e do esperar também, né? Mas realmente tem uma fase das crianças que ela, não, eu quero, e aí a gente entra naquela cena do supermercado que a criança se joga no chão, né? E aí a família fica com vontade de bater, enfim. O que a gente deve abordar quando isso acontece? Por exemplo, no supermercado. Então, na verdade, se isso virou um hábito, né? Porque assim, a colocação da mãe aqui me parece ser um hábito, não entende, então acontece mais de uma vez. Se isso virou um hábito, a gente precisa analisar como que a gente está lidando com essa situação, com a consequência dessa situação. Então eu falo para você, não, porque nesse momento não tenho, né? Ou eu não posso, e aí a criança faz toda e qualquer reação possível, e aí a gente cede. Né? Então, o que vai acontecer? Vai virar um hábito, porque ela apresentou um comportamento de birra, por exemplo, para ter acesso ao item que ela desejava. Né? Então, isso acontece muito. E acontecendo essa situação, se a gente reage da mesma forma todas as vezes, para ela fica o processo. Então, assim, ela fala que não, eu choro e eu consigo. Ela fala que não, eu brigo e eu consigo. Ela fala que não, me jogo no chão e eu consigo, né? Então, assim, é uma associação. Estímulo, resposta e consequência. Né? E aí, o que acontece com essa criança? Ela vai repetir e reproduzir isso. Então, se já está instalado esse hábito, a gente precisa desconstruir esse hábito. É muito difícil? No primeiro dia vai chorar, até o final do dia talvez chore, né? Mas a gente precisa desconstruir esse caminho. Mas a gente precisa desconstruir esse caminho, né? Até que a criança passe a refletir que não é porque ela está fazendo birra, não é porque ela está retrucando, não é porque ela está batendo de frente que ela terá acesso ao item. Nesse momento é não e é não, porque não é possível. Né? Então, assim, vai ter momentos que será possível, mas vai ter momentos que não será possível. Né? Então, a gente tem que também desconstruir isso, se isso já virou um hábito para a criança. Tá? Agora, num primeiro momento, antes da gente, quando a gente está querendo conscientizar, a gente vai ter que pensar em momentos em dizer não e em momentos dizer sim. Né? Porque por isso que costumam dizer que o primeiro não da criança é a escola, né? Por que o primeiro não da criança é a escola? É onde ela vai ter que conviver com outros, ela vai ter que dividir espaço, ela vai ter que dividir ambiente, ela vai ter que dividir objetos, e é o primeiro momento que ela escuta não, né? Porque tem regras, porque tem limites, né? O que é muito difícil, então ela escuta um não a primeira vez, ela vai ouvir um não, vários nãos na vida, né? A gente sabe disso, e a gente também tem que preparar para esse não,
né? Então, assim, não traumatiza, não frustra, né? Nada disso. Cada coisa acontece no seu tempo. Mas o não, ele tem que sempre ser acompanhado de uma justificativa. Não, porque eu não tenho. Não, porque nesse momento não é possível. Não, porque nós não estamos no lugar certo, né? Então, assim, se a gente dá o motivo para a criança, ela vai aprendendo a respeitar, né? Agora, se a gente só fala não e quer que ela aceite, aí fica mais difícil. Entendi. Van, tem uma pergunta da Beth aqui, ó. Como preparar a criança para diálogos ou comportamentos fora de casa, onde as pessoas não têm esse diálogo de pai e filhos, para que eles não fiquem impressionados com pessoas duras? Você conseguiu entender? Consegui. Aí tudo vai depender da idade da criança, né? Imagino que aí já seja uma criança mais velha, 9 para 10, pré-adolescente, né? Que tem essa condição e essa compreensão. Então a gente tem que pensar um pouquinho como que a gente construiu esse processo do outro, né? Então, quando a gente cria a criança muito numa redoma, né? Então, assim, é a nossa família, o nosso jeito de ser. Raramente ela sai com outras pessoas, raramente ela vai na casa de um amiguinho, né? É só a convivência que vai dando bagagem para a criança. Então, à medida que a criança vai convivendo com outras pessoas, ela vai percebendo que as pessoas não são iguais. Né? Então, isso é riquíssimo. A escola proporciona isso para a criança quando a escola não tem um único professor com a criança. Então, por isso a importância da gente ter um professor de educação física, um professor de música, um professor de inglês, né? Porque a criança vai percebendo que todos são professores, mas cada um tem seu jeito de agir. Então, na aula de fulano é permitido tal coisa, na aula de ciclano não é, né? Esse professor brinca mais, aquele é mais sério, né? Então a criança com a convivência, ela vai percebendo isso. E à medida que ela vai se tornando adolescente, ela necessita ampliar esse quadro de comunicação e de convivência. Por isso, a logística do 6º ano é diferente. Né? Já pensando nos marcos do desenvolvimento, que a escola foi estabelecendo a logística de cada segmento, né? Pensando sempre nos marcos do desenvolvimento e o que é necessário para cada marco do desenvolvimento. Então, é importante demais que a criança tenha esse processo de convivência, porque ela vai aprendendo a distinguir. Muitas vezes a criança chega em casa e fala assim, eu não quero ir para a escola amanhã. Aí a mãe vai tentando descobrir o que está acontecendo e ela fala porque a professora brigou. Às vezes a professora não brigou com ela, né? A professora estava brava com a turma e a criança não consegue generalizar, entender que aquilo não era para ela. Então ela pega para ela o que é do ambiente e ela não consegue separar. É a mesma situação que você trouxe na pergunta, né? Ela precisa aprender a discernir e ela só vai aprender a discernir se a gente proporcionar a convivência com ela. Quando a gente leva num parque, por exemplo, um parque aberto, que ela tem contato com outras crianças que ela nunca teve. Ela corre o risco da criança puxar o brinquedo da mão dela, né? Ela corre o risco de alguém esbarrar nela e ela cair. Ela corre o risco de alguém mexer com ela e sair correndo. Então, assim, ela vai aprendendo a lidar com as situações. Agora, quando a gente não deixa ninguém chegar perto, quando a gente não deixa ninguém proporcionar momentos de experiência para essa criança, ela não vai desenvolver, né, outras formas de percepção. E aí ela não generaliza. Ah, tudo bem, essa pessoa tá falando desse jeito porque ela é assim, ela tá acostumada dessa forma, né? Mas isso não é para mim, né? Ela fala com o pai de um coleguinha, por exemplo, ele fala com o meu amigo assim, porque na casa deles eles são assim, mas na minha casa não é, né? Na casa de fulano não é, porque ele já conviveu com outro, já viu o outro. Então, assim, as referências, elas vão, e as identificações vão acontecendo à medida que a gente proporciona a convivência. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que está entrando bastante gente. Boa noite a todos aí.
E a pergunta que não quer calar, isso por uma experiência que eu passei aí há um ano atrás, tem muitos assuntos, Van, que a criança vai crescendo e a gente começa a perceber, isso falando do que eu passei, tá? Pode ter famílias aí que tenham tido outras experiências e pode estar contando pra gente aí como que foi. Eu passei por um processo muito difícil com a minha mãe, com câncer, ela morava no interior, e só que isso me afetou de uma forma muito extrema, né? Eu morando aqui em São Paulo, tendo que administrar essa situação. E o meu filho, com 3 anos e meio, começou a ver como eu ficava dentro de casa, extremamente abalada, eu chorava todos os dias, então eu todo dia eu ligava para ela, e o dia que ela estava bem eu ficava melhor, o dia que ela não estava eu ficava mais abalada. E aí teve o processo que ela ficou pior, e o Samuel foi acompanhando de perto, e teve vários momentos que eu vi ele ter uma mudança de comportamento muito extrema. Né? Uma vez eu estava na natação, uma criança que é um ambiente tranquilo, em casa, a gente não grita, ele teve um surto no final da natação, que o professor teve que tirar ele da água, ele começou a se debater extremamente nervoso e aquilo me preocupou demais. E aí foi quando eu pensei o que está acontecendo. E aí a gente não estava percebendo dentro de casa que toda aquela situação contextual da estrutura familiar estava mexendo com o sentimento dele. Né? Então, na época, eu procurei uma psicóloga que me orientou e aí eu consegui passar por esse processo e aí veio o falecimento dela, aí eu já estava mais aberta a como proceder. Mas eu acredito que tem várias outras famílias que passam, né, ou já passaram por essa situação. E aí a gente tem vários assuntos que são muito delicados em pensar em abordar para essas crianças, e em que momento abordar, partindo de que idade abordar, né? Como, por exemplo, a morte de alguém muito próximo, a sexualidade, em que momento abordar. Assim, são assuntos muito delicados que a família ela se sente presa. Por exemplo, eu não tive uma orientação sexual pelos meus pais, né? Eu aprendi com as minhas amigas, lendo, buscando, pesquisando, né? Então eu não tive essa orientação. E eu, como mãe, hoje eu quero passar essa orientação para o Samuel. Mas, por exemplo, falando da sexualidade, em que momento abordar esse assunto? De que forma abordar? Eu acho que seria legal a gente falasse um pouquinho. Então, tem umas 5 horas de live para falar sobre isso. Porque são muitas coisas para serem abordadas, né? Primeiro a criança não sabe expressar através de palavras o que ela está sentindo, na maior parte das vezes. Então, ela não vai comunicar sentimentos, principalmente se eles forem instalados por motivação do ambiente, né, em que ela está. Então, no caso, a situação que você viveu, a situação estava mexida dentro da família como um todo, essa criança inserida nesse ambiente, é lógico que ela tem percepção de algumas coisas, né, e ela não ia ficar bem, mas ela não consegue dizer isso, né, e aí como é que ela expressa? Através de ações e de comportamentos que a gente não está acostumado a ver naquela criança, né? Tem vezes que a gente fala assim, a criança aparece vários dias agitada na escola, a gente chega para a família e fala, tá acontecendo alguma coisa em casa? Mudou alguma coisa? O papai viajou, né? Porque a criança não sabe expressar, mas ela mostra através do comportamento que alguma coisa está incomodando ela. Então, isso é uma questão, né? Que nem sempre a comunicação é através da fala, né? A comunicação pode ser por gestos, pode ser por comportamentos, por expressões, enfim. A outra coisa é que é muito difícil para as crianças nomear sentimentos. É muito difícil. A criança não sabe o que ela está sentindo, né, naquele momento. Ela não sabe. Ela não, tem criança que não sabe dizer eu tô feliz, né? Ou então, e aí ela pula demais, ela corre pela casa, ela grita, né? E se ela fosse uma adulta, ela ia simplesmente dizer hoje eu tô muito feliz, né? Mas a criança não, ela vai expressando através de reações.
de situações que ela vai conseguindo colocar para fora. Então, uma coisa super importante é a gente começar a nomear os sentimentos para a criança, né? Então, quando você perceber que ela, por exemplo, ela tá num ambiente pulando, o que tá acontecendo hoje? Você tá feliz? Né? E por que você tá feliz? Né? E assim, vai nomeando para ela. O dia que ela tiver mais amuadinha, eu tô percebendo que hoje tem alguma coisa errada. Você tá triste? Né? Você não quer falar? O que está acontecendo? Então, assim, é importante a gente ir nomeando, né, os sentimentos, para elas irem diferenciando. E aí eu vou deixar uma dica para vocês. Tem uma sequência de videozinhos no YouTube chamado De Criança para Criança. Se eu não me engano, são 15 episódios e cada um deles nomeia um sentimento. E é muito bacana, porque quando a gente passa aquele videozinho, a gente pode discutir aquele sentimento com a criança. E o mais rico de tudo é quando a criança fala assim pra mim: ah, então naquele dia que eu fiz tal coisa eu tava triste? Né? Então, assim, ela consegue associar e a partir daquele momento torna-se concreto o sentimento para ela, porque sentimento é abstrato, né? E é muito difícil para a criança. Então, quando ela não sabe nomear o que ela está sentindo, muitas vezes ela fica angustiada, porque ela não sabe expressar. E a gente pode auxiliar nessa formação, nesse caminho. A gente pode contribuir com isso. O seu aí, Ivan. Eu tô até com uma professora aqui online na live. Você sabe que eu tenho uma turma aqui de infantil 1, uma turma multisserada, infantil 1 e infantil 2. Então, são crianças de 1 ano a 7 meses a 2 anos e meio, mais ou menos uma média. E a gente faz a rotina, né? Então, dentro da rotina, a gente faz a roda de conversa. E nessa roda de conversa, a gente tem aquelas crianças que conseguem falar e se expressarem, e a gente tem outras que não, né? Que ainda não. Então, a gente usou uma estratégia de fazer as carinhas dos sentimentos, né? Então, a carinha feliz, a carinha triste, a carinha de bravo. E a professora começou a tirar muita informação das crianças partindo dessas plaquinhas, né? E aí depois a gente fez um painel. Olha, vai lá, coloca a plaquinha. Como que você está se sentindo hoje? Né? Então, através desse lúdico, a gente consegue trazer um pouco mais a criança, né, que ainda está nessa fase de desenvolvimento da fala, para saber como que ela está se sentindo. Tem sido bem legal. Sim, então, essa é a importância da educação socioemocional. A gente está ajudando a nomear sentimentos, a construir sentimentos, e a gente está contribuindo para adolescentes menos fechados, para adolescentes mais comunicativos, né? Que quando eles chegam na adolescência, eles vão restringindo alguns comportamentos porque eles estão entendendo quem são eles no mundo, né? Primeiro eles passam por uma fase em que eles escutam assim, principalmente quando é quinto, sexto ano, já no finalzinho do quarto começa isso. Não faça isso porque você já é um mocinho, né? E aí de repente fala assim, não, calma lá que você ainda é uma criança. Aí essa criança fica, mas quem sou eu? Eu sou um mocinho, sou uma criança, eu posso, eu não posso, né? É uma crise de identidade. Essa é a primeira crise de identidade da vida, é essa, né? Então fica muito difícil. E ele tá com hormônios fervendo lá dentro, né? Uma série de ebulições por conta do desenvolvimento, isso é normal na fase do desenvolvimento infantil, para abordar o crescimento, e aí ele entra em parafuso, né? Então quem sou eu, na verdade? E quando a gente vai trabalhando a questão socioemocional, a educação socioemocional, a gente vai contribuindo demais para isso, né? Porque ele já sabe nomear os sentimentos, ele sabe o que ele está sentindo, tudo bem não estar bem todo dia, né? Porque a gente não tá bem todo dia. Tem dias que a gente não tá, e é assim mesmo, né? Então, assim, o que eu vou fazer quando eu não estou bem? Eu vou atacar o outro? Não, esse não é o caminho, né? Então, assim, eu não tô bem, eu digo que eu não tô bem. Eu trabalhei muito tempo em escola, né? Fui coordenadora pedagógica e orientadora educacional também. E muitos conflitos que aconteciam na hora do lanche, por exemplo, o bater, né?
passar na frente da fila do colega. E aí, quando eles vinham para mim, eu falava assim, mas o que foi que aconteceu aqui, né? Porque eu subia, às vezes, do intervalo, eles estavam na minha sala, levados pelo auxiliar ou pelo inspetor de pátio, essas coisas, né? E aí eu entrava lá, mas o que está acontecendo aqui? E aí todos queriam falar ao mesmo tempo, e aí cada um na sua razão, né? E eu achava muito bacana quando eu dizia assim, mas o que ele te fez? E eles não sabiam dizer, né? Então, assim, por que você agiu assim com ele? O que ele fez para você? Ah, ele fica me irritando. Aí eu dizia, o que é irritar para você? Ah, fica falando no meu ouvido. Eu falei, então diga pra ele que você não quer que ele fale no seu ouvido. Se você não disser pra ele que você não quer, ele não vai saber que que ele te incomoda. Então você precisa dizer, porque é uma dificuldade do ser humano se colocar. E a criança a gente ensina, né? A gente vai dando o modelo. Agora, se a gente não administra esse conflito significativo aí na hora do lanche, nós vamos ter problemas depois, né? Porque vai ser uma criança que nunca vai falar, que não vai se posicionar, que não tem iniciativa, né? Então, depende, a gente colhe lá na frente o que a gente plantou aqui, né? Em todos os sentidos. Então, a gente vai preparando essa criança. E sobre a pergunta anterior, ficou faltando eu dizer, você perguntou qual o melhor momento, né? Sim. Então, assim, a gente precisa tomar um cuidado para não antecipar as coisas, né? Então, por exemplo, quando a criança diz assim, mamãe, o que é sexo? Aí a gente dá aquela travada, né? Principalmente se ela tiver 4, 5 anos, 6 anos, né? Aí a gente fica, e agora? E assim, antes de você entrar em pânico, diga para ela assim, sexo? Você quer saber? Por quê? Onde você viu isso? Quem te falou isso? Porque você vai ter parâmetro de onde veio essa informação para a criança, ou essa curiosidade, ou essa dúvida. E às vezes não tem nada a ver com o que a gente está pensando, né? Então, aí às vezes a gente pode se antecipar numa situação que nem era preciso, né? Então a gente deve perguntar para a criança, por que você quer saber isso? Onde você viu? Você viu escrito em algum lugar? Alguém te falou sobre esse assunto, né? E num momento, por exemplo, a uma criança de 5 anos, basta dizer sexo é para diferenciar o homem da mulher. Então a gente tem o sexo feminino e o sexo masculino. Pronto, né? Nomeamos e respondemos, tá? Agora, se a gente tem uma pergunta voltada realmente à sexualidade, a instrução a gente responde o que é perguntado e a gente nomeia cientificamente. Tá? As nossas respostas têm que ser muito objetivas e pontuais sempre. E aí não estou falando só da sexualidade, dei a sexualidade como exemplo, porque ainda, né, é difícil para muitas pessoas. E o momento é o momento que você se sentir à vontade, né? Porque você vai começar a observar que essa criança cresceu, que esse filho tá ficando mocinho, que o corpo tá se transformando, né? E que há necessidade de explicar algumas coisas. Porque hoje, se ele não te perguntar, ele vai perguntar pra internet. E de alguma forma ela vai resolver. Ela vai responder, né? Eles têm esse acesso ilimitado. Por mais que você bloqueie, o amigo do amigo vai falar e vai falar que viu e vai contar e vai virar discussão, enfim, né? A gente não tem mais como controlar isso, né? De uma certa forma, tá bem difícil esse controle. Então, a gente tem que informar, né? A gente tem sempre que informar. É aquela coisa, criança não pode ver novela, criança não pode isso. Depende, porque o proibido tem gostinho de quero mais. Né? Então, assim, às vezes cabe muito mais você sentar do lado da criança e ir discutindo com ela situações e fatos que vão ocorrendo que você não aprova, do que você simplesmente dizer desliga a televisão. Porque aí ela vai querer saber por que você pediu para ela desligar a televisão. O que tem lá que eu não posso ver? Né? E aí a gente passa a ser questionado e passa a ficar até numa saia justa em relação a muitas coisas, né? Então, assim, o quanto mais claro e mais objetivo a gente for em relação a esses assuntos, outra coisa que me perguntam muito, né? É sobre a perda de alguém. Essa hora é muito difícil, e para as crianças também, principalmente quando é um ente que eles estão apegados, né? Então, assim,
O que não é correto é esconder da criança o que está acontecendo. Sim, a vovó está doente, né? Não sabemos o que vai acontecer. Agora ela está no hospital, ela vai ficar no hospital, os médicos vão cuidar dela, ela vai tomar a medicação necessária e quando ela estiver melhor, ela deverá voltar para casa. Se ela não estiver melhor, ela vai ficar no hospital, né? Então, isso já é uma forma de preparar a criança e dela não ficar com falsas expectativas, né? Então, bom, e se ela não melhorar? Se ela não melhorar, ela não vai voltar para casa. Né? E aí, então, a gente já está num processo de desligamento. Agora, se a gente tenta esconder da criança, né? Se a gente acha, a gente vai causar mais sofrimento, porque depois a gente vem com uma notícia irreparável. Você não vai trazer a pessoa de volta para aquela criança. E ela não teve nem a dor da preparação, né? De imaginar que a vovó podia não voltar, que ela não estaria bem, né? Que os médicos estavam cuidando. Depois é muito mais fácil dizer, olha, os médicos cuidaram, mas não deu certo, né? Aí cada um na sua crença e daquilo que acredita vai colocando, né? Então ela foi morar no céu, ela foi embora com o papai do céu, e aí depende, porque cada família, não vou entrar nesse mérito, né? Cada família tem seus valores, tem seus costumes, enfim. Mas é muito mais fácil porque ela já está preparada, né? Agora, se de repente ela escutar a vovó, ela não vai voltar nunca mais, vocês tiraram o direito dessa criança, né, de viver esse processo e de estar também de uma forma ou de outra sendo preparada para isso, né? Então, assim, não tá bem. Eu tô percebendo que tem alguma coisa que tá errada. Eu não sou boba, eu sei, né? Mas eu preciso dessa troca com o adulto. E o adulto precisa me comunicar o tempo todo. Então, se a gente vai tratando as coisas dessa forma, a gente ameniza o dia D, né? O momento D. Vai ficando bem mais tranquilo. Vai ficando mais leve, né? A Beth está perguntando, Van, como posso dialogar quanto para todas as perguntas e respostas são sempre não sei? Como, por exemplo, como foi na escola? Que foi aquilo que a gente já falou também, né? Então, uma sugestão é dizer assim, hoje eu vou te fazer uma pergunta, mas não vale me responder, não sei. A gente tem que entrar na brincadeira da criança, né? Ou no movimento dela, mostrando que é importante ela responder. Então, assim, vou te fazer uma pergunta, mas a resposta tem que ser diferente, né? Então, a gente vai motivando e incentivando por outro lado, né? Ou então, a gente faz um efeito espelho. Isso funciona muito, né? Você perguntou, ela respondeu, não sei. Quando ela te perguntar alguma coisa, você fala, não sei. Né? Porque aí ela vai entender que a comunicação fica truncada, né? E vai refletir naquele momento. Às vezes é difícil a gente manter essa postura, porque a gente quer responder, a gente quer sanar a dúvida, mas naquele momento vai impactar. Não sei. Ela vai ficar pensando, como que você não sabe, né? Não sei. Aí se ela te questionar, você pode dizer, você sempre responde isso pra mim, hoje eu resolvi responder pra você também. Né? E aí, assim, a criança vai passar a refletir que não tem comunicação, que não tem diálogo, que a resposta não é efetiva, né? Quando a gente faz o efeito espelho. Mas a melhor coisa é a gente levar na brincadeira. E a gente dizer, puxa vida, não sei de novo, todo dia não sei, né? Eu sei tanta coisa, mas eu queria saber essa que eu não sei. Então a gente vai levando na brincadeira, né? E aí a gente vai motivando e incentivando. Mas quando isso é muito persistente, o efeito espelho dá bem certo, tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui do Ronaldinho. Meu filho não para de pedir para eu baixar um jogo chamado, eu acho que é o Free Fire. O que eu faço? E por que você não quer baixar o jogo? Será que ele consegue responder? Porque eu não conheço esse jogo, por isso que eu tô fazendo a pergunta. E não sei mexer nesses negócios de internet. Então você precisa dizer para ele, eu não aprendi a baixar esse jogo. Vamos pesquisar juntos? E aí, vamos supor que nessa pesquisa vocês descubram que esse jogo não é bacana. Ele é violento, ele tem coisas que não são apropriadas para a idade, né? Você precisa dizer, olha, filho, nesse momento a gente não precisa jogar isso,
né? A gente pode fazer outras coisas. A gente pode. Vamos encontrar um jogo legal? Um jogo que não tenha morte, um jogo que as pessoas não se machuquem, né? E aí a gente troca o estímulo. A gente muda de estímulo, tira o foco daquele e passa para outro. Ou então a gente pode dizer, eu não sei fazer isso. Vamos pesquisar no YouTube como a gente poderia fazer isso, né? Ou vamos pesquisar com alguém. Quem dos seus amigos tem esse jogo? Pede para ele te ensinar. Né? E aí a gente pode ir dialogando nesse momento de troca. Fazendo essa troca, a gente vai estimulando também a criança, a gente vai mostrando o quanto a pesquisa é importante, né? Legal. Última pergunta, ou penúltima, vou dizer. Como podemos comunicar com as crianças que apresentam alguns transtornos, como, por exemplo, com TOD, com déficit de atenção? Então, isso é muito particular. Por quê? Porque esses tipos de transtornos, síndromes, eles nunca vêm isolados. Eles vêm acompanhados de outras coisas, né? Então, a gente precisa entender as características particulares daquela criança e daquele transtorno. Mas a gente pode pensar em algumas dicas quando a gente fala, por exemplo, de uma criança com TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção que pode ser por hiperatividade ou por desatenção, tá? Por hiperatividade é aquela criança inquieta que derruba tudo, que passa e acaba deixando tudo cair, que não para sentada na cadeira, que cai tudo à sua volta, que não assiste uma televisão tranquila, que tá sempre mexendo em alguma coisa, né? E que às vezes a gente fala, nossa, parece que tem formiga no bumbum, porque ela não consegue, né? Então, geralmente, a hiperatividade, ela resulta nesses comportamentos. E a comunicação com quem tem esse transtorno, ela é efetiva quando a gente se aproxima mais da criança, né? Quando a gente chega e fala para ela, olha, né? E aí estabelece o contato visual. O contato visual é uma forma de comunicação extremamente eficaz, tá? Então pensa comigo, quem tem um transtorno de déficit de atenção tem uma dificuldade de foco. Certo? De atenção e de foco. O que a gente tem que fazer primeiro? Buscar o foco. Então, a gente coloca a mão nessa criança e diz, olha pra mim, né? E aí a gente fala, porque aí a gente vai garantir a atenção dela perante a gente. Quando esse transtorno é por desatenção, né? Aí também é mais difícil. Talvez a gente precise repetir mais de uma vez. Então, por exemplo... Zezinho, vai no quarto e busca a camiseta vermelha que tá em cima da cama. Então, se a criança é desatenta, a hora que ela chegar na metade do corredor, ela já esqueceu o que você pediu. Tá? Então, como é que a gente vai se comunicar com ela? Zezinho, vai até o quarto. Me avisa quando você chegar lá. Aí ele vai. Você tá vendo uma camiseta vermelha em cima da cama? Estou. Traz pra mamãe. Então a gente vai por etapas, porque se a gente der a ordem por inteiro de uma única vez, ela não vai fazer. Ou então é aquela criança que você diz assim, vai lá no quarto, abre a terceira gaveta e pega o fone de ouvido, por exemplo, né? E aí ele vai lá no quarto, para em frente a cômoda e diz pra você, mãe, o que você pediu mesmo? Né? Porque ele não consegue reter todas as informações. Então, a gente tem que conhecer essas características para entender quais estratégias serão mais eficazes, né? E aí, cada um tem uma maneira ou estratégia diferente. A criança com TOD, por exemplo, que é o transtorno opositor desafiador, qual é o prazer dela? Te desafiar, certo? Certo. Se você bater de frente com ela, vai virar uma guerra. Porque você está devolvendo na mesma moeda. E ela tem o prazer, então ela vai querer cada vez subir mais, né? Então, a criança que tem um transtorno opositor desafiador, você tem que se comunicar com ela olhando nos olhos e mostrando um argumento a mais. Sempre você tem que ter um argumento acima, né? Porque é uma criança que não aceita por que não como resposta.
Né? Então, assim, por que eu não posso? Você não pode por causa disso, disso, disso. A comunicação tem que ser objetiva e direta com quem é o opositor desafiador. E não pode ser uma comunicação para bater de frente, porque batendo de frente a gente não vai conseguir a comunicação nenhuma com essa criança, com esse adolescente, com quem quer que seja, porque o prazer dele é desafiar. Né? E se a gente está desafiando ele também, ou a gente está tentando na mesma altura, aquela estratégia, ele fala alto, você fala baixo. Né? Ou então a gente diz, quando você se acalmar, a gente conversa. O Todd quer morrer quando a gente faz isso. Né? Quem tem esse transtorno, e a gente diz, quando você se acalmar, eles querem morrer. Porque o que alimenta eles é a raiva. Então você sobe o tom de voz, ele vai subir também. Né? Então, não, a gente dá um passo para trás e a gente diz, tô vendo que agora não é um bom momento pra gente conversar, conversamos depois, né? E aí quebra, porque ele está preparado para o embate e você desconstruiu o embate, né? Então, são muitas particularidades para cada um dos transtornos. A gente poderia ficar falando, e quando eu dou aula na pós-graduação, são 5, 6 aulas para falar sobre o mesmo assunto. Vamos, pra gente fechar, então. Quando que devemos buscar a ajuda dos profissionais da saúde? Na questão da comunicação? Tá. Aí são várias coisas também para a gente ficar atento, né? Então, um bebê que tem atraso de fala, né? Então, quando é esperado, por exemplo, que ele comece a balbuciar palavras com 9 meses, né? 8 para 9, 9 para 10 meses, e você não nota nem a emissão de nenhum som, né? A criança não grita, porque quando a criança descobre o som, ela emite gritinhos. Geralmente são gritinhos de felicidade, né? Mas ela emite gritinhos, porque ela precisa escutar o próprio som. Quando ela não emite nenhum tipo de som, vocês precisam ficar atentos, já enquanto bebês, tá? E aí, se essa fala começar a ser tardia, né? Então, por exemplo, 1 ano e meio não pronuncia absolutamente nada, é um momento para a gente ir procurar um especialista. Né, um especialista em comunicação, que no caso é o fonoaudiólogo, né? É um momento para a gente tentar entender por que essa criança não emite som algum. Porque aí podem ter várias coisas. A gente pode ter um atraso de linguagem por conta de outros distúrbios, a gente pode ter um transtorno de linguagem, a gente pode ter uma apraxia de fala, né? São muitas coisas que podem estar causando esse atraso na linguagem. Mas não é comum, né, fugir aos padrões de desenvolvimento quando tá tudo bem, né? Então a gente precisa ficar bem atento a esses sinais. Tá certo. Vamos. Eu acho que a gente ainda teria muito assunto, muita coisa legal aí pra gente estarmos conversando aí. Mas a gente pode marcar uma outra live aí até final do ano, né? Com certeza. Estender esse convite a você. E gostaria de te agradecer, gostaria que você falasse um pouquinho onde as pessoas te encontram, caso queiram falar com você. Ah, claro. Então, atualmente eu trabalho na CLIA, Psicologia, Saúde e Educação. É uma clínica interdisciplinar, né? Que presta todo e qualquer serviço na área da psicologia, da saúde e da educação. E é uma clínica também especializada em casos de inclusão, principalmente em transtorno do espectro autista. Nós temos um núcleo comportamental lá, né? E damos assessoria aí a muitas crianças em muitas escolas, tentando melhorar aí e proporcionando o desenvolvimento das habilidades, né, dentro dos marcos do desenvolvimento, que são bastante complicados para o transtorno do espectro autista. Mas nós trabalhamos com todo tipo de criança, nós atendemos toda e qualquer dificuldade, temos reforço escolar, aulas particulares, né? Na verdade, todo e qualquer serviço na área da saúde e da educação. Vocês podem nos procurar nas redes sociais, né? Tanto Instagram quanto Facebook, tem um próprio site, Clia Psicologia, só digitar no Google, vocês vão achar rapidinho, tá bom? Então, eu trabalho lá, né? Mas a Fabiana também tem o meu contato, caso vocês precisem ou queiram entrar em contato por uma questão particular, fiquem à vontade também, tá bom?
Vamos, muito obrigada. Agradeço aí em nome do Colégio Rodrigues Dias, de toda a equipe, por se dispor desse momento para compartilhar conosco seus conhecimentos, tá? Que Deus abençoe a todos que entraram. Muito obrigada pela presença de todos. E se alguém ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma coisa, nos mande, que aí a gente vai esclarecendo e a gente vai respondendo posteriormente. Daqui a alguns dias a gente vai ter uma live aí de música, falar um pouquinho sobre musicalização na educação infantil. Ah, Tá que bom? bacana. Eu agradeço o convite, né? Estamos aí sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Tá certo. Vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar todos depois, tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Beijo, Vana. Beijo, boa noite.